querido, obrigado pelo que já tivemos, obrigado pelo tempo de fé, pelo tempo de educação, possamos sempre de outro amor, sentir sua presença e seja a hora que não fale para a gente cristão. Em nome de Jesus, Deus que seja assim. Amém. Hoje nós chegamos no último livro, ou a conclusão do que a gente chama aí de Torá, a grande história que a Torá nos conta, ou Pentateuco, como nós costumamos chamar. Resumo, vamos lá, isso é importante. Conhecer essa história, gente, talvez uma das coisas mais importantes que a gente precisa ter para compreender o papel da igreja quando nós chegarmos lá no Novo Testamento e entendermos as cartas de Paulo. Tá? Não dá para a gente ler o Novo Testamento sem o Antigo Testamento. Deus cria todas as coisas, a Torá nos conta que Deus cria todas as coisas, cria a humanidade e nos chama para ser seus representantes. Isso significa ser imagem e semelhança de Deus, tornar a seu nome, a partir do relacionamento com Ele, ou a partir dele, definindo o que é bom ou bem e mal. E a humanidade decide fazer isso por conta própria. Eles são expulsos da presença de Deus, expulsos do Éden, para que eles não vivam eternamente nessa condição de separados de Deus. Deus diz para eles que se acontecesse isso, eles morreriam. E aí então, entre a bênção que tinha no Éden, na presença de Deus, de gerar vida, levar vida para todos os lugares, agora tem morte. E as coisas já não são mais como deveriam ser. O homem vai ter extrema dificuldade para o bem sustento e a mulher tem dificuldade para tanto gerar quanto depois cuidar da vida, dos descendentes. Ou seja, a vida fora daqui não vai ser fácil para vocês. Essas são as consequências do que aconteceu ali. Aí a gente vê que realmente a humanidade vai se tornando cada vez mais violenta, mais injusta, promíscua. É isso que acontece. Até no auge da sua rebelião, eles criam uma civilização que é caracterizada pela Babel, ou Babilônia. É a civilização humana caracterizada pelo seu abandono de Deus, ou querendo construir o mundo, ou querendo cumprir o seu chamado, mas desconectados da fonte da vida, que é o próprio Deus. E aí Deus ele fala que vou intervir na história, porque senão eu construir tudo. E aí ele chama um homem chamado Abraão, tira ele do meio lá dos povos que foram dispersos e fala: olha, através de você eu vou restaurar essa bênção que foi perdida. Então seja você realmente uma bênção, e através de você e da sua família, que eu vou te dar uma família muito numerosa, eu vou restaurar essa bênção, ou seja, vou trazer vida. E aí a Torá passa a contar a história dos filhos ou os descendentes de Abraão, que a gente vê que se torna um povo numeroso, grande, que acaba sendo escravo no Egito. Então, a grande família de Abraão, que vai se tornar um povo, foi feita para ser livre, vamos dizer assim, está lá escrava novamente. Isso é como que a história começa a se repetir. O chamado da família de Abraão é para eles serem bênção, mas eles não são bênção. A família de Abraão é bem complicada. Mentira, morte, promiscuidade, a mesma coisa. É isso que a gente vê nas histórias lá dos descendentes de Abraão. Ou seja, aquilo que era para ser a bênção se torna de novo escravidão, pela postura humana. Então a história se repetindo mais uma vez. A gente vai ver esse padrão ao longo da história várias vezes, a história de Israel. Isso nos mostra o que é que Deus está fazendo no mundo. E aí Deus aparece mais uma vez e liberta o povo da escravidão. Tira o povo de uma vida de morte para levar o povo para uma vida, para restaurar a vida do povo. Livra o povo da morte
certa, quando eles estavam na beira do Mar Vermelho e o Egito atrás, e aí eles passam pelas águas do Mar Vermelho, e é interessante, as águas, o batismo são nas águas, tudo isso é símbolo, né? Passam pelas águas e são salvos, né? Salvos do quê? Da morte, tá? Salvos da morte. Momento importantíssimo, antes disso acontecer, celebra-se o quê? A Páscoa, a passagem, né? A passagem do anjo da morte que não consumiu ou executou a sua missão nos filhos de Israel, porque a porta da casa deles estava selada, estava protegida, estava guardada pelo sangue de um cordeiro que havia sido morto por causa deles. Então, tudo isso vai lembrando a história lá do Éden, do animal que morreu para vestir Adão e Eva, do sacrifício de Abel que sacrificou um animal, do sacrifício de Isaac, onde Deus providenciou um cordeiro, mais de uma vez. Deus repetindo, dando pistas para nós do que vai acontecer. E aí nós vemos no último livro, que foi Números, né, a caminhada do povo. O povo sai do Egito e para, né, no Monte Sinai para fazer aliança com Deus. O povo para fazer aliança com Deus. O povo não quer ir se encontrar com Deus porque tem medo. Aí Deus faz o quê? Desce, né? O mais importante do êxodo, Deus desce da montanha para estar no meio do povo. Então Deus está caminhando no meio do povo. E aí, que bom, vida, de novo vamos viver o Éden, porque Deus agora está entre nós. É isso que acontece? Não, né? O povo se rebela contra Moisés, reclama de Deus, reclama que não tem língua, reclama disso, reclama daquilo. Vai chegar na terra prometida, tem medo, não entra. Não entra na terra prometida, Deus fala, não confia no que Deus está falando. Deus fala, então vamos voltar para o deserto, vocês vão tudo morrer, porque eu vou matar uma nova geração que vai entrar na terra prometida. E aí o livro de Deuteronômio, que é o que a gente vai ver hoje, é o povo, essa nova geração, né, de israelitas, né, que caminharam por 40 anos no deserto, sendo sustentados por Deus com maná. Vocês lembram da história do maná? Vai na melequinha lá, no vale, você põe aquilo, põe passado, então, né? Deus fala, pega o suficiente para um dia, se vocês pegarem a mais, vai mofar. Tem gente que pega mais, né? Mesmo assim, a gente ainda vê, né, do dia a rebelião humana. Mas aí, essa geração ela é importante, né? Essa história é muito importante para os israelitas depois. Porque tudo isso, todas essas histórias, elas vão ser compiladas, escritas e arranjadas para o povo que está voltando da escravidão novamente. Então, esse período da história de Israel é muito importante. Por quê? Porque era um tempo de deserto, onde Deus sustentou todos eles. E aí eles estão lá, prestes a entrar na terra prometida, né? Deus falou para Moisés, beleza, agora vamos embora lá e vamos entrar no bagulho. Lembrando que Moisés deve entrar, né? Mas a gente não sabe disso ainda. O tom do livro, ou a maneira como o livro é escrito, é como se fosse um discurso de Moisés. Então é muito provável que Moisés tenha subido no monte mais uma vez, ou estava com o povo no local mais alto, e dali ele fala com todo o povo o que a gente vai ler no livro de Deuteronômio, que nada mais significa do que segunda lei, ou repetição da lei. Tá? Deutero pode ser tanto segundo como segunda é a melhor tradução, tá? Por quê? Porque Moisés está reafirmando, falando novamente, trazendo novamente as promessas da aliança, né? Nomos é lei, mas lembra? Lei, toda vez que a gente fala de lei,
nós estamos olhando para o momento da aliança, onde Deus deu a lei, certo? Então, Deus prometeu, olha, vocês vão caminhar comigo, eu vou caminhar entre vocês, mas para eu caminhar entre vocês, isso precisa ser feito. Então, por isso que nós estamos olhando de novo para a lei. Então, é como se a gente estivesse ouvindo, a gente tem que ler esse livro, né, como se nós estivéssemos ouvindo Moisés falando com o povo. A primeira parte, essa primeira parte tem um tom meio sombrio, assim, sabe? É meio negativo, porque Moisés está chamando a atenção do povo para reproduzir. Né? Moisés está lembrando que, nós caminhamos agora 40 anos no deserto, porque aconteceu isso. Então, para que isso não aconteça de novo, né? Lembra da aliança e tudo mais. Então, Moisés quer chamar a atenção do povo, desafiando aquela geração a responder a Deus de uma forma diferente. E nesse trecho, nós encontramos a oração mais importante do judeu, né? O judeu, religião judaica. Religião judaica. Que é o que a gente chama de chamar. Chamar é o verbo ouve. Né? Ouve, eles chamam de chamar, né? Que é o ouve Israel, ouça Israel. O Senhor, o nosso Deus, o Senhor é único. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Isso aqui é muito importante porque ele estabelece o ponto mais importante que Israel deveria ter observado e não observou. Lembra que o Lucas fez essa pergunta, né? Então dá para cumprir a lei? Depende do que você está chamando de lei. Os 113 mandamentos dá para cumprir? Dá. A lei dá para cumprir? Não. Qual lei? Essa. Aonde tem lei aqui? Existe uma relação entre o verbo ouvir e amar. Ouça Israel, ame. Esses dois verbos que estão no imperativo nessa frase, ele está setando, ou está estabelecendo para o povo como que deveria ser o relacionamento do povo com Deus, ou como que o povo deveria viver na terra prometida, cumprindo a lei. Era para ouvir e amar. Só que esse ouvir não é apenas escutar. Esse verbo chamar, no hebraico, ele significa assim, é alguém que ouve, mas vai fazer. No sentido assim, ele ouve e responde aquele chamado. Não é o verbo, o cara ouviu o rádio. Não, é tipo, João Pedro, tudo bem. Entendeu? Então ele ouviu eu chamando. Então ele respondeu ao meu chamado e veio. Então, Moisés está deixando claro aqui que a forma de amar a Deus é respondendo ao seu chamado. E como que eu respondo ao chamado? Amando a Deus. Como que eu faço isso? Aí eu vou, aquele que me ama, obedece aos meus mandamentos. Então, não era tão importante assim o ritual, mas sim como que os israelitas iriam fazer isso, que foi toda a bagunça que aconteceu. Israel foi o povo da lei, foi o povo da aliança, foi o povo que fazia os rituais, foi o povo que cumpria as festas, foi o povo mas foi o povo que abandonou Deus no seu coração. Deus exerce juízo sobre o povo, sobre os líderes de Israel, justamente por isso, né? E isso nós vamos ver depois, mais para frente, que isso é bastante significativo, né, para o povo. Então, o amor, né, a obediência, e aí pode traduzir esse ouvir por obedecer, né? Então, obedeça, Israel, o Senhor, ama o Senhor, ama o Senhor teu Deus. Então, ama e obedece essa relação. Tá? Isso seria a motivação para se viver a lei dentro da terra que Deus estava dando para eles. Tá? Então, mais uma vez, eu tenho que ler Deuteronômio, quando está lá assim,
Trate de obedecer e cumprir todas as leis desses livros para que a sua vida seja próspera, para que seus planos deem certo, para que isso e aquilo. Aí o povo pega lá, lê a Bíblia hoje e fala assim: então se eu obedecer a Bíblia, Deus vai abençoar a minha vida. Não. Deus está falando isso para o israelita, que está prestes a entrar na terra prometida. Deus não disse: se você obedecer toda a lei, a sua vida vai ser próspera. Não disse isso. Está dizendo aquilo para Israel. Por quê? Nós já vamos ver isso mais lá na frente. No finalzinho eu vou falar por quê. Guarda essa informação. A segunda parte do livro é uma renovação da aliança, renovação das leis. Moisés vai trazer agora blocos, de leis e mandamentos, trazendo à memória do povo tanto os 613 mandamentos que a gente viu lá em Êxodo e Levítico e mais alguns outros. Mas por quê? Essa aliança lá, enfim, mais uma vez, o importante não está no termo da lei, mas em como deveria ser vivido e observado a lei. No final, Moisés alerta o povo sobre as consequências de se obedecer e se desobedecer às leis. E aí é interessante porque se eles obedecerem em amor, eles vão experimentar bênção. E se eles não obedecerem, eles vão experimentar maldição. Olha aqui de novo, Deus estabelecendo todo o princípio pelo qual nós devemos viver. Lembra, mais uma vez, eu estou falando para vocês, Deus não está preocupado, entre aspas, só com a questão moral. A Bíblia nos fala de vida e morte, bênção e maldição, obediência e amor, amar e obediência. Essa dualidade está sempre presente na forma como nós olhamos para a história e do que Deus fez na história. E aí, na terceira parte, Moisés vai de novo trazer aquele desafio que foi dado para o povo no pé do Monte Sinai. Olha, agora vocês escolhem entre vida e morte, entre bênção e maldição. Vou falar para vocês que eu não estou tirando isso da cabeça, né, gente? Hoje eu tomo os céus e a terra como minhas testemunhas contra vocês, de que apresentei diante de vocês vida e morte, bênção e maldição. Escolham então vida para vocês viverem na terra que eu estou dando para vocês. Mas aí entra um aspecto muito interessante do discurso de Moisés. Moisés sabe que eles não vão obedecer. Moisés está caminhando com esse povo já há 40 anos. Moisés desceu do Monte Sinai vendo o povo quebrando os mandamentos antes mesmo de receber. Então Moisés tem essa noção de que, isso aqui vai ser uma bagunça só. Então, ele já faz algumas predições a respeito do que iria acontecer. E essas predições não é só baseado em imagem, gente? Também em revelação de Deus. Vamos ser mais honestos conosco mesmo, na hora de tentar imaginar o que aconteceu lá com Moisés. Ele está vendo tudo aquela bagunça. Ele está vendo, Deus prometeu um negócio e falou assim: mas se não cumprir, o negócio vai ferir para vocês. Não vai dar boa coisa. Mas Deus falou que ia restaurar através desse povo aqui. Então ele vai manter de alguma forma isso aí. Então, mesmo que vocês sejam expulsos daqui, Deus vai dar, de alguma forma vai trazer vocês de volta e vai reunir vocês. E é nesse ponto que as palavras de Moisés já não se focam mais para todo Israel. Por quê? Porque para relembrar Israel da aliança, do resultado de se cumprir a aliança ou de não se cumprir a aliança, ele está relembrando a história da humanidade. Lembra que eu falei que eu tenho que ler Gênesis, Êxodo, Levítico e Deuteronômio junto? Então, quando
Moisés está encerrando o seu discurso, quando a Torá está se encerrando, com essas falas, na escolha entre vida e morte, entre bênção e maldição, ele está voltando lá para o Éden. E lá para o Éden não tem Israel. Lá para o Éden é toda a humanidade. Então é como se os discursos de Moisés para Israel, prestes a entrar na Terra Prometida, fosse para toda a humanidade. Tá? Então, assim, olha, obedecer, aí que está, né? Mais uma vez, o que a gente entende por lei? Ouvir a Deus, ouvir e responder a esse chamado em amor, isso é cumprir a lei. Tá? Escolham isso para vocês, e vocês terão vida. Não escolham isso, aí vocês vão ter morte. Morte em que sentido? Vida sem propósito, vida sem sentido, vida atrás de coisas que não trazem satisfação, vida, enfim. E por fim, a morte física. Por outro lado, bênção, vida com sentido, vida com propósito, vida com companhia, mesmo que o fluxo do mal possa nos atingir, porque nós entendemos que esse mundo ainda vai funcionar, mas Deus falou que vai arrumar. Até ele arrumar, eu vivo com sentido, com propósito, caminhando com Ele, conhecendo a Ele, sendo conhecido por Ele, respondendo ao chamado dele todo dia para viver com Ele em amor. Então, tudo isso está sendo ligado nesse discurso final de Israel. Né? Moisés vai dizer lá que, mesmo depois que Israel for exilado por não cumprir a lei, Deus vai reunir, Deus vai restaurar, e aí Deus vai fazer uma coisa, nós já vamos ver. E aí o livro se encerra com Josué sendo apontado como um novo líder, né? Porque Moisés sabe já que não vai entrar. Deus falou para ele que ele ia até a prometida, mas ele não iria entrar por aquele ocorrido lá na saída do bar, se não me engano, onde ele feriu a rocha com o cajado ao invés de falar com a rocha como Deus havia dito para ele. Né? E aí a história termina. Que é um pouco estranho para se ver a história. Né? Mais uma vez, nós temos o resto da Bíblia. Mas imagina a Torá como uma unidade literária única. A história acaba assim. Escolham isso e começar. Vocês vão fazer bagunça, vai dar zica, vocês vão ser exilados, mas aí depois que vocês forem exilados, Deus vai trazer vocês. Josué, agora você vai liderar o povo. Fim. Vocês imaginam, né, tem uma cidade que eu gosto bastante. Né? É igual fazer aquilo assim, né? E não acabar. Aí você fica, peraí, como assim? Nós vamos ver que a maioria dos livros da Bíblia, ele termina assim. Porque era um recurso que os autores da época tinham para nos convidar a fazer parte dessa história. Por quê? Essa história não acabou? O que você vai fazer numa situação dessa? Imagina que você está assistindo um filme e o filme acaba assim. O que você vai fazer? O que você faz? Vamos lá. Vamos ver se você é igual. Você imagina o final. E depois? Tem gente que fica frustrada. Eu não fico frustrado por nada nesse mundo. Primeiro pode ter uma decisão. Sim. Aí depois eu vou atrás de alguém. Eu vou atrás. E aí? Você viu o negócio? E aí? Você viu o negócio? Exatamente. Percebe? Eu acabo o filme na hora, eu vou na internet. Pera, tem que ter uma análise disso aqui. Alguém leu, alguém entendeu o que eu entendi, ou eu perdi alguma coisa. É justamente isso que a Bíblia faz. Ela provoca no leitor uma resposta. Do tipo, e aí? Mas e aí? E é isso, o Apocalipse também é mais ou menos assim. Porque ele diz o que vai acontecer, mas começa com João na ilha. João tem uma visão. E aí? O que aconteceu com João? O que aconteceu com a igreja? E aí? Mas pera lá. E depois? Atos, e o diabo termina do nada. Porque é um convite, né, para a gente viver essa história. Tá? Então, a Torá,
ela foi escrita para pessoas que estão lá do lado de fora da terra prometida, certo? Ainda aguardando, né, o cumprimento das promessas de Deus, de restaurar todas as coisas. E o intuito disso é trazer de volta para os israelitas a esperança da promessa. Tá? Lembrando que provavelmente essa história ela foi contada de geração em geração, e o que a gente está lendo aqui foi escrito depois que eles voltaram do exílio. Tá? Mas essas histórias mantiveram o povo unido mesmo no exílio. Por quê? Porque eles estavam na terra prometida, estavam em Israel, estavam em Jerusalém, foram levados para o exílio e voltaram. Mas por que eles voltaram? Por causa dessas histórias. Tem uma promessa, Deus me deu essa terra, Deus vai voltar aqui. Na cabeça deles, de que reconstruir o templo, para Deus voltar no templo. Tá? Tudo isso faz parte dessa expectativa de promessa do povo. E aí, eu falei para vocês que as leis, né, são fáceis de cumprir, é para ser cumprido mesmo, né? Já volto. O Senhor, seu Deus, te considerará a promessa, né? A promessa depois da volta. O Senhor, seu Deus, se considerará o coração de vocês e o coração dos seus descendentes, para que amem de todo o coração, de toda a alma e vivam. Percebe para que é a circuncisão? Ame, obedeça. Chama, ouve, ame. Tá? Esse é o cumprimento da lei. Então, a circuncisão do coração, que depois nós vamos ver lá em Joel, o derramamento do Espírito, nós vamos ver em Ezequiel, transformar o coração de pedra em coração de carne, é isso. Deus vai dar um coração para vocês que é capaz de amar e obedecer a todos os mandamentos. E é qual? Amar a Deus. E Jesus já dá uma dica: amar a Deus é amar o próximo. Porque esses mandamentos que eu estou dando para vocês hoje, não é difícil, nem está longe do seu alcance. Eu vou falar, é difícil cumprir a lei, né? A lei não. Agora, amar a Deus de todo o coração, sim. Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês, está na sua boca e no seu coração, para que obedeçam a ela. Tá? E aí, prestem atenção, né? Então, em que sentido a gente não consegue cumprir a lei? No sentido de amar e obedecer de todo o nosso coração. Por quê? Porque o nosso coração é rompido, escravo do pecado, mas foi liberto do pecado se eu crer em Jesus. O meu coração pode ser transformado para que eu ame e obedeça de todo o meu coração. Porque estes mandamentos que estão lá no Levítico, no Êxodo, é fácil de cumprir. E o que Jesus cumpriu não foi esse mandamento, mas foi o amar a Deus acima de todas as coisas. E amar o próximo como a si mesmo. E aí, gente, isso é o mais importante, tá? Para que Deus fez a aliança e a lei? Veja, eu ensinei a vocês estatutos e ordenanças, como me ordenou o Senhor, meu Deus, para que sejam cumpridos aonde? Na terra em que vão entrar para dela tomar posse. Tá? Então, Israel, segue isso aqui, na terra prometida, vamos lá. Por quê? Vocês devem obedecê-los e cumpri-los, pois os outros povos verão a sabedoria e o entendimento de vocês. Quando eles ouvirem todos esses estatutos, dirão: de fato, essa grande nação é um povo sábio e inteligente. Pois que grande nação tem deuses tão próximos como Jeová, como o Eu Sou, como o Raá, ou Jeová. Que grande nação tem Deus tão próximos como o Senhor nosso Deus, sempre que invocamos? Ou que grande nação tem estatutos e preceitos tão justos como essa lei que hoje apresento a vocês? Então, queridos, percebam que Israel amaria a Deus se cumprisse a lei, ou vivesse a lei com esse objetivo.
ser distinto das outras nações, para que as nações venham a conhecer a Deus. O que isso serve para mim hoje? O que Jesus fez por mim é para que eu viva uma vida, para que os outros conheçam a Deus. Não é para Deus ficar me abençoando, não é para Deus ficar me dando coisa, não é para Deus me curar de não sei o que lá, não é para Deus me dar emprego, não é para Deus me dar nada. Ele já deu vida na cruz, não precisa dar mais nada. Amar a Deus e buscar o bem do próximo é a forma de se viver para que os outros conheçam a Deus. Mas que coisas, o povo está preocupado com status, que coisas, o povo está preocupado com enriquecer, que coisas, o povo está preocupado com reputação. Tão estranho. Eu nunca vi esse povo também, morre gente, perde gente, passa por desgraça, está lá, firme, em pé, nunca vi. Por que será? Ouvi dizer que esse povo ama Deus. Era para ser assim. Ou a igreja nasceu para ser isso. Eu gosto dessa palavra. Abraão foi chamado para isso. Os descendentes de Abraão foram chamados para isso. Quando Jesus renova a aliança com os seus discípulos, Ele está chamando os seus discípulos para isso. Por quê? Porque quando Jesus voltar, Ele vai restaurar o mundo do jeito que era para ser. E quem vai fazer parte são aqueles que querem fazer parte disso. Quem não quer, não vai fazer parte disso. Ponto. Percebe que aonde está, faz isso, na hora que você morrer você vai para o céu, você vai para a glória. Não faz isso e você vai para o inferno. Cadê? É essa história que está sendo contada, de morte e vida, bênção e maldição. O fim da lei é Cristo. Por quê? Porque Cristo foi o único homem que amou a Deus de todo o seu coração, toda a sua força, todo o seu entendimento, toda a sua alma. Como é que eu sei disso? Porque Ele deu a vida dele em favor de gente que não merecia nada. Por isso que a lei é cumprida em Jesus. E é por isso que, por causa de Jesus e desse sacrifício, eu posso me achegar a Deus de novo. E se eu posso me achegar a Deus de novo, Deus sabe quem eu sou. Ele sabe a podridão que eu sou por dentro. Mas Ele me quer mesmo assim. Por quê? Porque Ele falou que Ele quer transformar essa podridão, morte, em vida. Por isso que você chegar a Deus é um exercício de honestidade, é um exercício de humildade, para comigo mesmo. Por isso que eu falo tanto, se conheça. Tem um monte de motivos aí atrás de vocês, vocês nem sabem o que está acontecendo. Por isso que é tão importante se conhecer, para você chegar a Deus. Se eu não me conheço, Deus não vai mudar aquilo em mim. E eu estou negando aquilo, como é que vai mudar? Porque eu não sei vocês, mas o que eu talvez mais queira é isso. É um coração circuncidado, capaz de amar Deus e o próximo como a mim mesmo. E quando eu falo assim, eu não estou preocupado com os pecados que eu cometo, estou preocupado com isso. Porque eu paro e falo, meu coração ainda não é capaz de fazer isso. Meu coração ainda tem egoísmo, meu coração ainda tem medo. Meu coração ainda tem incerteza, meu coração ainda duvida. Meu coração ainda duvida e quer dar um jeito de garantir as coisas. Se ele está duvidando, quer dar um jeito de garantir as coisas, eu não estou amando a Deus. E se eu não estou amando a Deus, isso vai se refletir na maneira como eu trato o próximo. Por mais bonzinho que eu pareça ser. Percebe?
Claro, gente, isso é um processo, leva tempo. Vai uma vida toda para isso acontecer. Não estou dizendo que isso vai acontecer da noite para o dia. Mas é isso que a Bíblia trata. Ou é essa história que a Bíblia nos conta. É esse Jesus que a Bíblia nos apresenta. É esse Deus que a Bíblia nos apresenta. Deus que saiu de onde ele estava para estar no meio do seu povo. E por isso que ele enviou o Emanuel, que é o Deus conosco. Por isso que Jesus envia o Espírito Santo. É necessário que eu vá para que o Consolador venha. Vocês agora são o templo do Espírito Santo. Vocês são o templo onde Deus habita. Percebe? Olha as linguagens. Olha tudo. Olha essas imagens sendo repetidas. Então vamos ver isso agora nos olhos dos profetas. Tá? Mas vão guardando essas reflexões. Vão guardando essas reflexões. Porque elas são essenciais para como nós entendemos, vivemos, conhecemos a Deus hoje e nos conhecemos também no processo. E respondemos a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo com isso. Por isso que a igreja, por isso que a comunidade, vou parar de essa palavra, porque a igreja nasceu quando Deus chamou Abraão. Por isso que a comunidade dos discípulos de Jesus, logo depois do Pentecostes, o que a gente sempre vê quando Deus faz alguma coisa? Criação. Deus fez alguma coisa. Deus criou. Como é que era? Bom, o que o homem fez? Bate no rolê. Aí Deus tem que fazer alguma coisa. Certo? Jesus veio, morreu, fez alguma coisa. O Espírito Santo veio, desceu sobre os discípulos, fez alguma coisa. O que acontece? Vida, tudo é para ser bom, vamos lá. O que começa a acontecer? Bagunça. A gente vê depois Paulo tentando consertar isso. Por isso que a gente vê lá em Atos. Como é que era a comunidade dos discípulos lá de Atos? Se reuniam todo dia, de casa em casa, dividiam as coisas, não tinha necessidade entre eles, partiam pão, fugiu o verbo, perseveravam no ensino dos apóstolos, no que eles pregavam, viviam o que eles estavam sendo ensinados a fazer, contando o quê? Contando com a admiração de todo o povo. As pessoas viam aquilo e falavam: olha só, gente, que coisa louca que se viveu. Olha só, escravo, contando com a simpatia de todo o povo. Simpatia de todo o povo. Gente, se eu posso falar com uma pessoa que eu odiava hoje, eu vou estar o Evangelho. Ou pessoa chata do campo. Começa a aparecer no meu Instagram, eu ponho não tem interesse. Eu não consigo ficar vendo aquilo. Eu não aguento mais ouvir o Off the King, Off the Power. Puta, que chatice. Tá bom. Todo mundo sabe que é aquela palhaçada. Para que ficar repetindo aquilo? Nossa, que exceção, né? Mais ou menos, eu ainda recebo. Eu estou recebendo. Agora eu recebo o funk do Off the King, o forró do Off the King. Perceba. É assim. E aí nós vamos ver depois, ao chegar lá nas cartas de Paulo, que Paulo vai fazer exatamente isso com as igrejas que ele fundou. Ele vai deixar essa mensagem. Por isso que, essencialmente, as cartas de Paulo falam do quê? Problema. Paulo só escreve carta para resolver os pepinos que estão acontecendo nas igrejas. A maioria dessas cartas de Paulo é isso. Está dando rolo lá, Paulo está escrevendo para consertar o pepino. Por isso, queridos, que pensem nisso, tá? Baixa sua cabeça aí, converse com Deus. O fim da lei é Cristo. E Cristo foi o único capaz de amar a Deus e ao próximo, ao ponto de dar a sua vida por ele. E por causa desse sacrifício, porque Jesus é o Cordeiro que foi sacrificado no lugar de Isaac, Jesus é o Cordeiro que foi sacrificado para que o sangue fosse passado
dos umbrais das portas, e o anjo da morte não levou os israelitas, porque Jesus é o cordeiro lá, o bicho que morreu para cobrir o pecado de Adão e Eva. Jesus é o sacrifício de Abel que foi aceito. Por isso que João Batista fala, ai é o cordeiro de Deus que tira o pecado. É só por isso que Deus nos aceita. É só por isso que Deus nos aceita. O que Deus mais quer de nós é que nós respondamos a isso em amor. E eu amo respondendo, eu amo vivendo o que Deus me fez para eu viver. E eu vivendo o que Deus me fez para eu viver, eu amo a Deus. E se eu amo a Deus, eu amo o próximo. Uma coisa só, tudo isso é uma coisa só. Deus fez isso para que as pessoas possam conhecê-lo através da nossa vida.